E aí, portanto, o problema do mundo é que as coisas estão instrumentalizadas. De alguma forma ou de outra forma, as pessoas estão dizendo isso o tempo todo, como o Habermas, que acabou de falecer, dizia. De alguma forma ou de outra, as pessoas estão conectadas. Essas falas estão conectadas com uma visão de alguma forma, ainda que você faça o elogio da modernidade, ou ainda que você tenha conexão com o que eu estou dizendo, como acontece no caso do Latour, a fala se coloca de um jeito de que o problema, no fundo, está em algum elemento moderno específico. Pois eu vou dizer o contrário. Tá? Pois o que eu vou dizer é o contrário. É a modernidade fria, é a modernidade morta, é a modernidade que não consegue olhar para uma cachoeira e admirar a cachoeira. Ironicamente, sempre quem fala isso é um cara que não consegue admirar nada. Vocês já perceberam? Sempre o cara que fala que o mundo está decadente porque ele não consegue admirar nada é um cara que não consegue admirar nada a não ser a alta cultura. Percebe? Sempre é um cara da alta cultura dizendo que só a alta cultura presta, sempre. É impressionante. É impressionante como é batata. Né? Normalmente o cara que diz é sempre um cara que está dizendo que o mundo está ruim e a alta cultura que preserva a essência do bom ainda de alguma forma. Desde o Burke, inclusive, né? Desde o Burke. A ideia da contemplação das coisas maravilhosas da alta cultura é isso aqui que é o estético importante. Pois bem, o que eu quero dizer é que o problema nosso, na contemporaneidade, nesse nosso momento específico, o problema é o seguinte, nesse nosso momento específico, na medida em que houve essa abertura para essa pluralidade, né, que na verdade é uma justificação moral da modernidade, é uma justificação moral do processo de criação dos nacionalismos, ao invés de falar em sabedoria universal, a gente falar de conhecimento universal, de conversa entre nós universal, é uma briga entre nacionais pelo domínio do mundo, né? Que é isso que é o processo colonial. O processo colonial é uma disputa europeia pela dominação do planeta Terra todo. Isso é um desenvolvimento tipicamente moderno, diferente do processo contemporâneo, que é a negação dessa porra, né? Então, na medida em que eu concordo com Latour, que a gente deve considerar as coisas com conexões, eu estava estudando a história da Inglaterra, especificamente, e me chamava a atenção como poucos autores, né, mencionei isso mais cedo, mas me chamava a atenção como poucos autores contava a importância da peste negra para o capitalismo ter se desenvolvido primeiro na Inglaterra. A peste negra, ela acontece na altura do século XIII, explode no século XIV adentro, dentro da Inglaterra, e ela é uma das causas, inclusive, que matam a guerra entre ingleses e franceses, chamada Guerra dos 100 Anos, que dura mais de 100 anos. Essa guerra, ela sofre impacto da influência da peste negra. A peste negra mata 1/3 da população inglesa. A morte de 1/3 da população inglesa faz com que na Inglaterra aconteça uma revolta camponesa por aumento de salário, porque tem pouco camponês e o camponês pode começar a fazer pressão para receber mais vantagens, destruir o sistema feudal inglês. Então, se o sistema feudal francês foi destruído, o sistema feudal francês foi destruído no século XVIII com Revolução Francesa, no século XVIII com Revolução Francesa, no século XII houve uma revolta camponesa, 12, 13, século XIII houve uma revolta camponesa na Inglaterra que não foi vitoriosa, mas apontou para o objetivo dos ingleses que eram donos de terra, a ideia de, ao invés de eu colocar um cara trabalhando para mim, na minha terra, e ele me dá um pedaço da comida, eu vou fazer diferente. Eu alugo a terra que eu tenho, arrendo a terra que eu tenho para o cara produzir, e aí eu não sei o que ele vai produzir lá, mas ele tem que me pagar pelo aluguel da terra. Esse processo de privatização, de uso da propriedade como aluguel e não dentro do sistema feudal, é exclusivo na história da Europa da Inglaterra.
Em Marx ele fala sobre isso. Sobre como no desenvolvimento, no penúltimo capítulo do Capital 1. O desenvolvimento da Inglaterra é muito particular, e aí tem um sistema de arrendamento que surgiu ainda na Idade Média, que dá as bases para a formação do sistema capitalista inglês, ainda na Idade Média. Ainda na Idade Média. Ele fala sobre isso, mas ele não menciona a influência que para isso acontecer, teve a influência da peste negra. A peste negra tem influência sobre a capacidade de organização social dessa galera, que entra em revolta. A revolta é derrotada, mas ela mostra para os donos de terra uma outra forma interessante de cuidar da sua própria terra, não tentar contratar esses caras, ou colocar esses caras para serem servos, mas pegar pessoas que estão vagando por aí e passar para eles a terra e receber os lucros do aluguel dessa terra. É um sistema diferente. De arrendamento é diferente do sistema feudal, em sentido próprio. E aí eu me pego perguntando, por que as pessoas não falam sobre isso? Por que as pessoas não falam sobre essa complexidade dessas relações de rede? Por que na nossa consciência, quando vamos falar de história, falamos de história desse tempo, dessa coisa de, tem um espírito do tempo, um espírito da localidade. Eu falo, não, nós não temos um espírito da localidade e um espírito do tempo. A nossa consciência, ela se estrutura em rede. O que eu quero dizer com isso? Não é porque eu sou certo? Não é difícil de explicar. É um paradigma. O que eu estou tentando dizer é o seguinte, o paradigma de que há um espírito do tempo ou um espírito do nacional faz sentido quando você quer exaltar que as coisas que você acredita porque você nasceu no Brasil. Você gosta de futebol, se você gosta, provavelmente porque você nasceu no Brasil. Mas o que eu quero chamar a atenção é, se a maioria das pessoas no Brasil gostam de futebol, eu que não gosto de futebol, eu deixo de ser brasileiro por causa disso? Não, claro, óbvio que não. A questão é, existe essa influência, mas existem outras 1000. Por exemplo, por que todo mundo gosta de filme de herói pra caralho? É porque é brasileiro gostar de filme de herói? Né? Porque para além das boundaries, né? Para além das estruturas que te cercam dentro de uma nacionalidade, você não está preso e isolado como uma célula não está isolada do mundo. A célula ela tem barreiras, quando ela tem barreiras, exatamente para regular a relação que ela tem com o mundo, mas ela é conectada com o mundo, ela só tem uma barreira porque tem mundo. Do ponto de vista material, uma célula ela tem uma barreira ao redor dela para regular a relação que ela tem com o mundo. Ela tem relação com o mundo. A barreira é um sinal dessa relação com o mundo que ela tem. Então, o fato de que você está preso em barreiras nacionais não significa que você está inserido no local que você não se comunica com o mundo. O fato de você estar preso em barreiras nacionais é exatamente porque você está em relação com o mundo. As barreiras nacionais são barreiras criadas que estipulam relações entre dentro e fora, em que você tem dentro e você tem fora, porque você se relaciona com o fora. Então, o fato de que todo mundo gosta de filme de herói no Brasil, ou muita gente gosta de filme de herói no Brasil, é por causa da forma que o Brasil se relaciona com o mundo, ou que essas pessoas especificamente se relacionam com o mundo. O fato de eu não gostar de filme de herói significa que eu também tenho relação com essa porra desse mundo, com essa porra desse filme de herói. Então, o fato é que nós temos redes de relação em que a gente tem nódulos específicos em que as redes são maiores. Então, assim, eu falo, em essência, com pessoas que falam português, mas, eventualmente, eu posso alcançar alguém que fala inglês. Ou, às vezes, eu posso alcançar alguém que fala árabe, falando português, ou a pessoa escuta. É raro, mas é possível, é. Nesse sentido, o que eu quero dizer é o seguinte, não faz sentido você dizer, por exemplo, que Leibniz é do espírito alemão. É uma estrutura de pensamento alemão. Ora, Leibniz só é Leibniz porque ele estudava intencionalmente e tensamente e grandemente a cultura chinesa. Leibniz, ele pessoalmente estudava a cultura chinesa. Leibniz só produziu o que produziu ao estudar a cultura chinesa. Então, Leibniz tem uma abertura, embora ele seja alemão, ele tem uma abertura para a China. Agora, Leibniz é alemão e, portanto, todos os alemães são igual Leibniz? Ora, mas que caralho, é óbvio que não. Todos os alemães podem ter alguma tendência a ter as tendências que Leibniz tinha? Pode ser.
Mas todo mundo sabe que Leibniz era diferenciado. Ele era diferenciado por quê? Porque ele era alemão? Exatamente porque ele não era. Exatamente porque ele não era. Olha que interessante. Leibniz é diferenciado, ele escreve e entra para a história, não pelo que ele tem de alemão, mas pelo que ele não tem de alemão. Se todo alemão fosse Leibniz, Leibniz não tinha escrito o nome dele na história. Se todo inglês fosse Newton, Newton não tinha escrito o nome dele da história. Então, para entender Newton, não basta você dizer Newton é Newton porque ele está inserido na Inglaterra. Isso é um dos componentes que explicam por que ele conseguiu fazer o que ele conseguiu. Mas tem outras relações. Você tem que compreender essas relações. Portanto, a gente deve identificar que nós somos formados em rede. Platão só é Platão porque antes a Grécia aprendeu a escrever a partir da escrita fenícia. Não faz sentido Platão sem Fenícia. Não faz sentido Platão sem o desenvolvimento do Egito e da Mesopotâmia. No caso do Egito, ele próprio reconhece. No caso da Mesopotâmia, nem tanto. Mas sim, só é possível as reflexões de Ptolomeu por causa da astronomia iniciada, observação das estrelas mesopotâmicas. É e ponto. Então, veja, como o indivíduo não vive isolado e eu visitei a Grécia, que eu estava contando agora há pouco, eu tenho influência da Grécia? Tenho. Mas eu tenho influência dos árabes? Tenho. Eu escrevo, eu estou lendo agora que eu estou online há 2 horas e 56 minutos. 2 horas e 56, esses números aí vieram da Arábia. Eu, essencialmente, absorvo algo que foi produzido na Arábia. Ou seja, a ideia do isolamento é implausível. A ideia do isolamento é implausível. Nós construímos as nossas consciências em rede. Em rede. Por mais que eu tenha mais nódulos nessa rede, mais estruturas centrais dessa rede, que vem de uma cultura, eu estou conectado com todas as culturas do mundo, com toda a história do mundo. Se um dia você tomar um tiro na cara, a pólvora veio da Índia. Se não tivesse Índia, não tinha esse tiro na cara que você tomou. Da China, certo? E por aí vai. A noção de zero, se você mexe com matemática, a noção de zero vem da Índia. Você, em essência, trabalha todos os dias da sua vida com uma noção elementar de zero, que no fundo é indiana. Nós somos a produção dessas redes, e sempre fomos. Mas o que eu quero chamar a atenção é a compreensão de que é assim só é possível na idade contemporânea. É isso que eu quero chamar a atenção. Essa noção que eu estou dizendo, que é assim e sempre foi assim, só é possível depois da globalização. Vocês entenderam o que eu estou dizendo? Nos textos gregos, em Heródoto, Heródoto chega a mencionar que um rei persa, ele chama 2 pessoas, uma de uma região indiana e outra de uma região grega, e ele fala assim, ó, vou fazer com os mortos de você o que eles fazem, e vice-versa. E essas pessoas ficaram em choque. Isso tem a ver com a noção de que, olha, há costumes. Costumes são contingências específicas de grupos específicos. Essa ideia que aparece em Heródoto, do choque que as pessoas ficam, que um faz de um jeito e outro faz de outro porque ele pertence a uma cultura específica, no nosso mundo isso acabou. Eu posso ser desse grupo específico e enxergar com muita clareza que eu pareço muito mais com um chinês ou com um indiano do que com os meus compatriotas. Eu odeio os meus compatriotas que adoram futebol. Eu não gosto de futebol. Eu prefiro estar com pessoas que não gostam de futebol do que com pessoas que gostam de futebol. Esse tipo de papo, eu quero estar com pessoas que gostam de filme de romance. Eu sou um homem que gosta de romance, mas todas as pessoas que estão ao meu redor, ter homens que gostam de romance é um absurdo. Não, eu consigo entrar na internet e pesquisar homens que gostam de romance, fazer o clube dos amigos de homens que gostam de romance. Então você começa a conseguir enxergar com mais clareza no mundo atual que você consegue encontrar pessoas muito parecidas com você ou muito próximas de consciência com você, longes, distantes do ponto de vista geográfico e do ponto de vista cultural, e pensando parecido com você. Vocês entendem o que eu quero dizer? Quando você entra em contato mesmo com a outra cultura, você começa
a compreender que você pode pegar uma pessoa lá do outro lado do planeta e que ela tem uma visão mais parecida do que o seu vizinho babaca bolsonarista do outro lado. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Eu estou tentando ser descritivo ainda, não postulatório. Eu estou dizendo que por que Bruno Latour fala em rede? Por que Brodel fala em rede? Por que eu falo em rede? Porque está todo mundo falando em rede. Pelo mesmo motivo que no século XIX estava todo mundo falando de espírito temporal. Ou seja, a gente está todo mundo caminhando na mesma estrutura linguística da ideia de que a nossa composição não é feita num isolamento, e sim em relação, e que essa relação ela se apresenta lá na distância de maneira às vezes até mais carinhosa do que no próximo. Isso era para ser óbvio. Era para você entender que é racismo, pois é racismo, quando você diz assim, a China dá certo porque eles são confucionistas lá. Você é racista. Tá? Se você entra na internet e diz a China dá certo porque eles são confucionistas, porque o que está acontecendo lá é o desdobramento do confucionismo, isso é racismo explícito. Tá? É óbvio que tem pessoas lá que leem confucionismo. Não é todo mundo. E não é por isso que eles estão alcançando sucesso econômico. Você vai encontrar gente na China, por isso esse vídeo do início. Aquele vídeo do início parecia um vídeo chinês para vocês? Ou era um vídeo tipicamente de cultura, de visualização da Pixar, de música americana descolada? Um chinês produziu isso. Um chinês produziu isso. Com o auxílio da porra da caralha do negócio lá da IA. Cada vez você consegue enxergar com mais clareza que se eu quiser, eu posso curtir uma coisa que veio de outro lugar e fazer e ter os comportamentos de outro lugar. Não só porque eu posso curtir mesmo, mas porque eu posso aprender. Eu posso aprender um esporte maluco. Eu moro no Brasil, mas eu gosto de hóquei. De hóquei, mas nem tem gelo aqui. Sim, mas eu vou juntar os 5 camaradas de Brasília contra os outros 5 camaradas de Brasília, vou montar 2 times de hóquei, pronto, você consegue fazer isso. Mas em Brasília não tem gelo, não interessa. A gente faz street hockey. Street hockey. E depois a gente viaja, igual o filme dos caras da Jamaica, que faz aquele, sabe, o filme da minha infância, 1991, sei lá, aquele dos caras da Jamaica que descia de escorregadorzinho, o esporte escroto do caralho que só tem como você fazer na neve. Os caras da Jamaica foram lá e fizeram. Por quê? Porque eu quero, porra. Porque eu gosto disso. Porque eu gosto dessa merda. Jamaica abaixo de zero, exatamente. Jamaica abaixo de zero. Eu tô dizendo, Jamaica abaixo de zero é um retrato disso que eu tô dizendo. Tipo, nesse mundo onde a gente tá, é possível você pensar uma coisa produzida por uma comunidade que não vivencia a geografia, inclusive necessária para você fazer essa estrutura, e você vai fazer. Por quê? Porque eu quero fazer. Então você consegue enxergar na idade contemporânea que você não está aprisionado ao destino de ter nascido no Brasil. Você pode ter nascido no Brasil e gostar de futebol? Pode, mas você pode ter nascido no Brasil e ser fã de futebol americano? Pode. Você pode ter nascido no Brasil e saber toda a história do desenho japonês? Pode. Você pode ter nascido no Brasil e conhecer e querer se tornar um super conhecedor da tradição, da cultura, de todos os deuses da cultura iorubá, sei lá. Pode. Você tem os meios para fazer isso, se você desejar. Vai ser mais difícil, mas você tem os meios para tentar fazer isso.